Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou Genara Lopes e hoje eu vim compartilhar com vocês o meu testemunho de cirurgia. No vídeo anterior do canal eu falei sobre o que Deus tem falado comigo a respeito das mudanças na voz, enfim. E eu falei que vinha compartilhar com vocês como foi esse processo todo de cirurgia, o testemunho do que Deus fez nesse tempo. Então eu quero compartilhar com vocês. Há uns 15 dias atrás eu fiz uma cirurgia para retirada de pólipo antricoanal, que é um pólipo, né, o pólipo é uma inflamação, né, que dá nos seios da face e também aqui no nariz. No meu caso, o antricoanal é um pouquinho mais complicadinho, porque ele é aquele que tem um histórico de voltar mais vezes. E essa foi a 4ª cirurgia. Eu comecei a fazer cirurgia para retirada de pólipo com 10 anos. Então, no decorrer, foram 3 cirurgias até essa que eu fiz agora. A última cirurgia que eu fiz antes dessa foi em 2018. Então, de 2018 para 2026, foram-se 8 anos. Eu fiz a cirurgia no dia 23 de junho, nós já estamos em julho, né? Então, foram alguns anos até eu realmente ver que eu precisava fazer a 4ª cirurgia. Por quê? Porque quando você já tem um histórico de muitas cirurgias que você opera, volta, isso acaba desanimando, e eu me desanimei. Então, quando eu fiz a cirurgia em 2018, se eu não me engano, em 2019 o pólipo voltou. E quando ele voltou, eu falei, não vou me operar. Me recuso a fazer cirurgia para voltar de novo. Não vou viver operando para voltar. Então, não vou fazer. E fiquei anos suportando aquilo. Até que eu vi que não aguentava mais. Até que eu vi que eu cheguei no meu limite e não dava mais para suportar. Eu comecei a sentir muitas dores aqui também, por causa de sinusite, enfim. Comecei a sentir muitas dores aqui. O pólipo, teve um tempo que ele estava aqui assim, ó, ele ficava exposto. Parecia que ele explodia para fora. Então começou a dificultar a minha vida. Eu tinha que ir pra UPA tomar medicamento na veia. E aí eu decidi procurar o otorrino. Quando eu fui pra consulta do otorrino, a médica falou, isso é caso cirúrgico, pediu tomografia, olhou o exame e falou, tá enorme isso daí, a gente precisa operar. Então eu vou te mandar pra um hospital pra eles fazer o procedimento. Quando ela me deu o papel, né, eu fui entregar o papel e falaram pra mim assim, olha, você entrega nas mãos de Deus, porque demora muito pra sair. Eu falei, amém. Quando eu entreguei o papel, aí começou, né, as orações pra Deus mover a fila de espera. Foram 6 meses de espera. Na mesma semana, quando a moça me ligou pra falar que tava liberado, Deus, ele falou comigo na passagem da cura do paralítico no tanque de Betesda. Eu tava lendo e o Senhor falou comigo, estou cessando a fila de espera. Porque ele chegou, aquele paralítico tava ali há 38 anos aguardando uma cura, um milagre. E o que pulasse, quando o anjo agitava as águas do tanque, o que pulasse após o anjo era curado. Não eram os terceiros ou os quartos, era uma pessoa só que pulasse após o anjo. Aquele homem tava ali há 38 anos, com certeza tinham pessoas ali que chegaram bem depois dele. E para ele chegar no tanque e ser curado, muitos teriam que abrir mão da sua própria cura e falar, vamos levá-lo até lá. Quando o anjo agitar as águas, a gente joga ele. Mas não foi isso que aconteceu. Mas Jesus se compadeceu daquele homem e chegou naquele dia e cessou a fila de espera, porque ele estava numa fila de espera. Jesus fez um milagre na vida daquele homem. E o Senhor falou comigo, estou cessando a fila de espera. Na mesma semana eu recebo uma mensagem, mas antes dessa mensagem, uma amiga minha falou assim, olha, tem um hospital muito bom que é próprio pra isso, eu já fiz tratamento lá, por que você não tenta uma vaga lá? E nos dias que tava bem difícil pra mim, eu falei assim, vou tentar ir lá, implorar por uma vaga. Só que lá não é emergência, lá é por consulta marcada. Eu não sabia, né? Então eu falei, eu preciso ir lá implorar por uma vaga, porque eu não tô aguentando mais. Aí liguei, falei assim, vou tentar ligar, na verdade, né? Mas acho que, se eu não me engano, liguei, não atenderam. Falei, vou tentar ligar e implorar por uma vaga. Mas aí passou. E já tava num ponto muito crítico a minha respiração, porque o pólipo já tinha tampado, né, toda a minha respiração aqui, e já tava descendo pra garganta. Já tava dificultando a minha respiração. Aí, nessa semana que o Senhor falou comigo que ia cessar a fila de espera, eu recebo uma ligação e a moça fala, tem uma consulta marcada pra você tal dia no hospital tal. Que era o hospital que eu queria ir lá implorar por uma vaga. E quando ela falou, eu entendi que eu tava querendo implorar por algo que o meu Deus já tinha entrado com providência. O meu Deus já tinha ido lá preparado a minha vaga. Então eu não ia mais entrar lá implorando por nada. Eu ia entrar lá de cabeça erguida porque o meu Deus já tinha preparado algo pra mim lá. Quando eu fui lá, a médica, né, avaliou, falou que realmente era cirúrgico, pediu os exames pré-operatórios e eu voltei pra casa com uma consulta marcada pra voltar com os exames. Fiz os exames e voltei pra lá. Quando eu volto pra lá, eles, né, faltava apenas o risco cirúrgico que eu não tinha levado. Aí eles falaram assim, ó, vou colocar você na fila de espera pra cirurgia. Só que demora também. Mas quando surgir uma vaga, a gente vai operar você. E falei, tá bom. Voltei pra casa, tinha uma outra consulta marcada lá numa data. Então, eu tinha uma consulta com o cardiologista em uma data que ia dar tempo de voltar na minha consulta lá pra mostrar o risco cirúrgico. Só que Deus é tão perfeito, porque durante todos esses anos, a minha respiração foi, sabe, sempre foi difícil. Mas na reta final tava muito complicado, porque o pólipo já tinha descido pra garganta e tampado a garganta toda. Então, quando o nariz tampa, tá trancado, a gente respira pela boca, só que eu já não tinha nem por onde o ar passar mais.
Por diversas vezes eu fiquei com medo de dormir e não acordar no outro dia. Então tinha vezes que eu ficava acordada altas horas com medo de dormir. Mas eu posso dizer que Deus, ele me sustentou. Porque Deus, ele é aquele que dá o fôlego e pode tirar. Então, se ele quisesse, ele podia ter tirado o meu fôlego. Mas ele me sustentou. Ele cuidou de mim em cada momento. Ele não permitiu que eu perecesse. Então, naquela semana, eu me lembro que pra falar já estava muito difícil. Pra dormir eu engasgava. E pra falar eu já não conseguia pronunciar algumas palavras. Cantar eu já não tava conseguindo mais, porque o pólipo já tava encostando na parte sensível da garganta. Então me dava ânsia de vômito quando eu ia cantar. E naquela semana, eu me lembro que tava fazendo os meus afazeres, eu tenho o costume de fazer, cantando, adorando. E eu fui cantar. E quando eu fui pronunciar a canção, me deu ânsia e eu não consegui terminar. Naquele momento, o meu coração se entristeceu. Mas Deus sabe que durante todo esse processo, das outras vezes eu era tão imatura que eu questionava, eu reclamava com Deus. Só que dessa vez, eu nem tava questionando mais, eu só tava aceitando tudo aquilo. Então quando ficava difícil pra respirar, eu falava, Senhor, tá difícil, tá bem difícil, tá ofegante, tá complicado. E às vezes destrancava um pouquinho aqui, aliviava um pouquinho, aí trancava de novo e eu falava, Senhor, tá difícil, tá complicado pra respirar. Mas amém. Nesse dia meu coração se entristeceu, porque eu amo cantar, quem me conhece sabe, e eu não consegui pronunciar uma canção. Então, naquele mesmo dia, o médico me mandou mensagem e falou, olha, surgiu uma vaga pra sua cirurgia pra tal dia. Falei, ok, tá bom. Dava tempo de eu ir no cardiologista. Só que ele falou, mas eu acho que eu vou adiantar pra tal dia, que era o dia 23. Era pro dia 30, ele adiantou pro dia 23. Eu falei, não, tudo bem, eu consigo o risco cirúrgico, do meu jeito e consigo. Então, comecei, né, atrás do risco cirúrgico, de conseguir, tivemos que pagar, mas Deus proveu tudo. Quando eu fui no cardiologista, e ele falou, olha, tá faltando tal exame. Se você tivesse 50 anos, eu não ia liberar. Mas vou te liberar pra não dificultar a sua vida. Mas cuidado, porque é a sua vida. E tem pessoas que não voltam da anestesia. E a gente sabe disso, é fato. Eu já tinha ouvido isso antes, nas outras cirurgias, né? Pesquisei também algumas vezes. Então, quando ele falou isso, já entrou. E eu temi. Porque por eu começar a fazer cirurgia tão cedo, com 10 anos, foi assustador pra mim, porque eu era só uma criança. E das primeiras vezes, da primeira cirurgia foram 2 tampões enormes, assim. Então, eu sofri muito na hora de retirar o curativo, né? Então, aquilo gerou em mim um trauma. Eu tinha trauma de cirurgia, trauma de operar sobre aquilo. E aquela palavra entrou. E eu temi. Eu comecei a ficar com medo, e eu comecei a falar, Senhor, eu tô com medo de morrer na mesa de cirurgia. E se o Senhor permitir eu morrer na mesa de cirurgia, eu tô com medo de não voltar pra casa, pros meus filhos, pra minha família. Eu tô com medo, Senhor. E eu tô com muito medo de morrer. Ah, porque fala assim, mas você não tem certeza da sua salvação? Sim. Mas naquele momento era a Indinara. A Indinara de 10 anos estava com medo dentro de mim, com medo por causa de tudo que ela passou, de todos os processos que eu passei. Eu tava com medo. E eu temi. Mas no dia que eu arrumei as coisas pra me internar, eu já tava pronta. E antes de ir pro hospital, eu sentei, eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, fala comigo. Porque eu preciso ouvir a sua voz, eu tô com muito medo. E eu tava lendo um livro, e eu tinha terminado de ler aquele livro da Bíblia, e eu ia iniciar Jeremias. E quando eu me volto pra Jeremias, naquele dia, vem e fala sobre o chamado de Jeremias. E Deus já tinha falado muito comigo nessa passagem desde o início da minha conversão. E o Senhor começou a me lembrar das promessas. Mas o medo era tão grande que eu não deixei entrar. Porque a gente sabe que quem tem promessa morre, sim. Então eu tava com tanto medo que eu tava lendo, o Senhor tava me lembrando das promessas, mas eu ainda tava temendo muito. Então os meus olhos se voltam pra Isaías 66. Ó, eu tava lendo aqui, os meus olhos se voltaram pra cá. Tá bem marcadinho aqui, já tava marcado. Que é quando o Senhor diz assim, Isaías 66, 9. Abriria eu a madre e não faria nascer, diz o Senhor. Faria nascer e fecharia a madre, diz o teu Deus. Aqui o Senhor está falando, se eu sou um Deus que abro a madre, que faz da estéreo mãe de filhos, se eu abro a madre, eu sou um Deus capaz de fazer nascer, de fazer o milagre do nascimento acontecer. Então, se Deus ele abre a madre, ele sustenta a mãe, ele faz a criança nascer. E nesse momento o Senhor falou comigo, abriria eu as portas, prepararia a vaga no hospital que você queria. Prepararia a cirurgia mais rápido, foi muito rápido, gente, aconteceu tudo de uma forma tão rápida. Eu tava achando que ia demorar tanto, e Deus moveu tudo e aconteceu tudo de uma forma tão rápida, tão rápida. E o Senhor falou, abriria a porta, prepararia tudo, faria a cirurgia sair rápido pra te matar na mesa de cirurgia. Faria eu todo esse mover pra te matar na porta que eu mesmo abri. Isso é forte, porque às vezes Deus abre porta nas nossas vidas quando é Deus, né? Porque a gente tem que saber discernir quando é Deus e quando não é. Porque senão a gente entra por porta que não é pra entrar. Mas há momentos que Deus abre portas. E quando Deus abre uma porta, você pode entrar por ela. Porque Ele vai te sustentar nela. Então o Senhor diz, abriria a porta para te matar dentro da porta que eu mesmo abri? Se eu abrir a porta, se eu respondi a sua oração, eu vou te sustentar.
Eu vou te sustentar dentro dessa porta, eu vou te sustentar na resposta da oração. Aleluia. E quando Deus falou isso comigo, eu entendi. Meu coração foi um alívio, assim, meu coração descansou. E dentro do trem, quando eu tava indo pro médico, eu tô lendo um livro, né? O nome do livro é Mulheres Improváveis, ele não tá aqui agora, mas fala sobre o Senhor falando. Você não confia em mim? Aí a mulher falando, né? Eu confio. Então seja forte e corajosa, eu tô com você. Eu seguro sua mão de sustento. E aquela página daquele livro foi como uma resposta pro meu coração também. Porque eu tô lendo aquele livro e tô há quase um ano pra terminar ele. Mas é incrível, porque todo momento que eu tiro pra ler uma página, porque a gente consegue terminar o livro em um mês, em uma semana, em 15 dias. Mas eu não entendia por que tava demorando tanto. Mas foi exatamente naquele dia, naquele momento, que eu tava naquela página, que Deus usou aquela página pra falar comigo. Então, se eu tivesse terminado de ler ele todo, não teria chegado naquela parte que eu tava precisando também. Então, Deus sabe de todas as coisas. E toda vez que eu abro ele pra ler uma página, aquela página fala exatamente o que eu tô vivendo naquele momento. Então, eu me fortaleci no Senhor. Cheguei lá, me internei, né, arrumando as coisas. Aí a enfermeira falou, eu falei, eu achei que não podia trazer, né, acompanhante, porque falaram que não podia. Aí descobri que tinha todo um processo pra conseguir levar. E a minha acompanhante de quarto tinha levado o esposo. Meu esposo queria ir, mas a gente tava com medo de não deixar ele entrar. Enfim. Aí eu falei, nossa, eu queria ter trago meu esposo então, se eu soubesse que podia. A enfermeira falou, não fica com medo não, Deus tá aqui com você. Aí eu falei, amém. Mais uma confirmação do que Deus tava falando. Então fiz a cirurgia, foi uma bênção. Quando eu abri os olhos, que eu saí da cirurgia, né, já estava no centro cirúrgico ainda, eu abri os olhos da anestesia, e aí foram me levando assim, eu só sabia agradecer, e eu já, Senhor, eu consagro a ti minha voz. Obrigada, Senhor, porque eu voltei, obrigada por me permitir voltar, obrigada. Foi tudo tão lindo que Deus fez. Impossível não ver a mão de Deus em cada detalhe. Então eu posso dizer que Deus, ele me sustentou nesses anos que eu suportei esse pólio, porque eu suportei passar por tudo isso. Que ele abriu a porta, que ele fez um milagre, ele entrou com a providência, ele me sustentou. E eu creio no meu milagre, eu creio que nunca mais vai voltar. Eu creio, tenho orado, profetizado, que nunca mais vai voltar, que essa foi a última cirurgia que eu fiz para retirada de pólipo, porque o meu Deus já decretou um milagre. E eu tô crendo nisso, tomo posse disso. Eu queria compartilhar com vocês o que Deus fez. E depois veio, né, a mudança na voz, que eu falei no vídeo anterior. Eu tô muito grata ao Senhor, porque Ele é um Deus de milagres. E hoje minha voz tá livre, hoje eu posso cantar, eu posso adorar, eu posso falar normalmente. E eu só tenho que agradecer ao Senhor, porque é Ele que faz. Eu espero que esse testemunho possa edificar a sua fé, que você possa confiar que o Deus que abre a porta é o Deus que te sustenta nela. Amém? Que Deus abençoe. Se esse vídeo falou com você, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilha também com outras pessoas que precisam ouvir algo assim para se edificar também. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.